né, saber como lidar com todo tipo de pessoa. Então, é basicamente esse o propósito da Startup PC. A Giovana é a CEO, né, aqui do, da instituição. Vocês podem ver o perfil dela lá depois no Instagram. E hoje a gente vai estar aqui com a Flávia Reichhofer. Ela vai falar o tema aqui da palestra, né? Quando esquemas se encontram. Ela vai falar sobre padrões, né? Padrões, esquemas psíquicos, né? Que são padrões relacionais que sustentam a violência doméstica na perspectiva da terapia do sistema. A Giovana entrou ali, é a Giovana, a CEO. E ela vai falar aqui bastante, acredito que ela vai falar sobre trauma, né? Sobre esses assuntos. Então, Flávia, você já pode começar se você quiser. Dar boa noite aqui, o pessoal se apresentou bastante. A gente tem gente de Petrolina, Bahia, Salvador, aqui do Rio, de nutrição, de direito. Então, aí tá bem diverso. Você pode começar, tá? Obrigada, Agna. Boa noite, pessoal. Bom, meu nome é Flávia, eu sou psicóloga, terminando a pós-graduação esse semestre em neurociência, e eu vou compartilhar os slides aqui para vocês. Vou acrescentar algumas coisinhas assim, porque como muita gente está no primeiro período ainda, né, acredito que vocês ainda não tenham ouvido muito falar sobre a terapia do esquema. A terapia do esquema é a minha abordagem, né? É o amor da minha vida, terapia do esquema. Quem me conhece sabe, né? E a gente vai falar sobre sobre o momento em que os esquemas se encontram. Quando a gente se relaciona com uma pessoa, seja amigo, namorado, marido, esposa, namorada, qualquer tipo de relações, os nossos esquemas interagem com os esquemas da outra pessoa, né? E claro que a gente vai trazer para dentro desse contexto da violência doméstica, né? Como que esses padrões relacionais acabam sustentando a violência doméstica para a terapia do esquema. E aí eu trago para vocês um pouquinho do que é a terapia do esquema, né? Justamente porque eu sempre parto do princípio que a terapia do esquema ainda não é muito conhecida, e a gente está aí fazendo palestra nas universidades, nos congressos, aqui no Startup PC, tentando levar a terapia do esquema ao máximo de pessoas possíveis, né? Então, a terapia do esquema ela é uma abordagem que é uma abordagem independente, apesar de vocês escutarem falar, quem não escutou ainda vai escutar falar que ela é um braço da TCC, tá? Mas ela não é, isso é uma percepção equivocada, porque o Jeffrey Young, que é fundador da terapia do esquema, ele trabalhava com Aaron Beck, ele era TCC, né? Ele trabalhava lá com Aaron Beck na década de 50, que é o fundador da TCC, eles trabalhavam juntos, depois eles se separaram, né? Como a gente teve aí a separação de vários outros estudiosos, né? Teve de Freud com Breuer, teve várias outras separações que deram origens aí a outras abordagens, assim também foi com a terapia do esquema. Então, a terapia do esquema parte do princípio que nós tivemos necessidades emocionais não atendidas, todos nós, tá? Tivemos necessidades emocionais na infância que não foram atendidas por completo, né? Então, parte da ideia de que todos nós temos necessidades emocionais enquanto crianças, claro que enquanto adultos também, mas vamos falar aqui da questão da infância, né? E a gente precisa, nos primeiros minutos de vida, já estabelecer um vínculo com alguém, com o nosso cuidador, seja nossos pais ou nossos avós, ou quem vai cuidar da gente aí ao longo da vida, né? E a partir disso aí, os esquemas são formados da necessidade emocional que não foi atendida, somado com as experiências que eu vou ter ao longo da minha infância e adolescência, e somado com o temperamento, que para a terapia do esquema é inato, né? Então eu já nasço com uma predisposição a ter um temperamento mais distímico, mais extrovertido, né? A ser uma pessoa mais tímida, mais reservada,
ou mais espalhafatosa, que nem eu, né? Então, assim, a gente já nasce com essa predisposição e isso vai se desenvolver com o meio. Quando a gente fala com o meio, está falando das experiências que a gente vai ter ao longo da vida, né? Eu achei importante trazer o que é trauma no segundo slide, porque muitos conceitos da terapia do esquema são conceitos da própria neurociência, né? E quando a gente fala de trauma, a gente tem o hábito de pensar, gente de senso comum, popularmente, né, de uma forma geral, a gente tem o hábito de pensar em uma tragédia. Então, quando fala, a Adna sofreu um trauma, a gente pensa que ela sofreu um acidente, que ela foi assaltada, a gente pensa só tragédia. Mas um trauma não é definido pelo que aconteceu, né? Esse é um conceito da neurociência utilizado em terapia do esquema. O trauma não é definido pelo que aconteceu, é definido pelo impacto que ele teve no seu sistema nervoso. Ou seja, pela forma como você interpreta aquilo que aconteceu. E aí a gente volta aqui um pouquinho no slide anterior, que vai falar sobre o que são esquemas, né? Aí a gente tem o conceito bonitinho, né? Todo técnico, que são padrões cognitivos e emocionais estruturados, né? Mas o que são de fato os esquemas? Nada mais do que a forma como você interpreta tudo aquilo que acontece com você. A forma como eu vejo o mundo e como eu me percebo no mundo. Então, eu posso estar andando na rua com Giovana, a Adna passar atrasada, correndo, e falar só com Giovana. O meu primeiro pensamento pode ser: ah lá, tá chateada comigo. E agora? O que que eu fiz? Como é que eu vou falar com ela? Como é que eu vou saber como que eu vou consertar isso? Isso pode me gerar nervosismo, ansiedade, tensão. E isso é a forma como eu enxerguei aquilo que aconteceu. Mas eu também poderia ter pensado, o meu primeiro pensamento também poderia ter sido: ah lá, passou com tanta pressa que nem me viu, né? Então, o que que determina o que eu vou pensar sobre aquela situação que aconteceu são as experiências que aconteceram comigo ao longo da infância e da adolescência, somadas às necessidades emocionais que não foram atendidas e ao meu temperamento. Sabe aquela coisa que os pais costumam dizer: a pessoa tem lá 5 filhos. Ah, mas eu amo todos os meus filhos da mesma forma. A mesma quantidade de afeto que eu dou para um, eu dou para o outro. Isso não funciona. Não funciona. Somos pessoas diferentes, né? Então, vamos supor que aqui, ó, eu e Daniel somos irmãos, né? Daniel tem um temperamento mais distímico e eu sou mais extrovertida. Eu sou mais carente, eu sou mais espalhafatosa, Daniel mais reservado. Então, a mesma quantidade de afeto disposta ali para ele pode ter sido exagero. E para mim pode ter sido pouco. E no final, nenhum dos dois teve a necessidade emocional de afeto atendida, né? Então, mas como é que a gente vai fazer para entender o que a criança precisa de fato? Observando a criança, tentando entender, né, como ela se sente. Então, os esquemas são esses filtros aí que vão guiar a forma como nós vamos interpretar uma situação. E aí, eu vou passar um pouquinho esse slide aqui um pouquinho mais rápido, porque eu já falei, né, sobre a formação do esquema, que é a junção aí da necessidade emocional que não foi atendida com o temperamento e a interação com o meio, que eu sempre coloco aí entre parênteses, podendo haver eventos traumáticos ou não, justamente por essa percepção equivocada do que é trauma, né? Então, por exemplo, essa daqui são as necessidades emocionais das quais eu estava falando, né, que o Jeffrey Young definiu, são essas 5: a necessidade emocional de vínculo seguro, que é a minha necessidade emocional mais básica, né? A criança, naquele momento que ela nasceu, que ela apertou o dedo ali da mãe pela primeira vez, tá formando o vínculo, né? E a neurociência hoje traz para gente que esse vínculo ele vai se formando, a, a, inclusive muito antes do nascimento da criança, né? Por quê?
nós temos hoje o conhecimento científico de que o nosso hipocampo no cérebro, que é responsável pelas nossas memórias conscientes, né? Ele só está totalmente formado depois do terceiro ano de vida. Então, é por isso que é raro, né? É muito comum que você pegue trechos da sua infância e você não lembre detalhes, ou você não se lembre absolutamente de nada que aconteceu quando você tinha 1, 2 anos, né? Não é por conta do tempo que tem de distância daqui, ó, fiz 40 agora. Não é porque tem 40 anos que aconteceu, porque eu lembro de coisas que aconteceram quando eu tinha 10 anos, tem 30 anos já. Não é pelo tempo, né, pela distância do acontecimento, é porque o nosso hipocampo ele não estava totalmente formado. Então, algumas memórias ali se perdem no caminho. Mas a amígdala cerebral, que é responsável pelas nossas emoções, pela nossa memória emocional, ela já está completamente formada desde a gestação. Então, eu posso não me lembrar cognitivamente, mas eu tenho a minha memória emocional intacta. Então, quando eu falo de memória emocional, eu estou falando de você resgatar um sentimento, né? Então, você pode nascer, ter tido pais absolutamente acolhedores, que conseguiram atender a necessidade emocional de vínculo seguro, e mesmo assim você vir na vida adulta desenvolver um esquema de abandono, por exemplo. Ah, mas a criança nunca foi abandonada, mas de repente no momento em que foi descoberta a gravidez houve rejeição, né? Então pode falar, Adna. Por isso, então, eu não sabia dessas. Eu não tive essa disciplina, ainda não estudei isso, mas muito interessante. Por isso que, então, comentam sobre conversar com a grávida, né, com o bebê na barriga, ouvir música, falar palavras de afeto, porque desde ali está se criando um vínculo, né? Então, isso realmente é verdade. É verdade. E assim, a gente tem casos, né? Já tivemos diversos casos de crianças que foram adotadas aos 2 meses de vida, 4, 5 meses de vida, e tiveram pais ali que foram totalmente disponíveis para eles, né? Que você busca a origem na infância desse esquema e você não encontra até o momento em que você descobre que essa criança foi adotada, né? Então, aquela memória emocional da rejeição, do abandono da mãe, ela fica impressa, né? Fica impressa na nossa amígdala, na nossa memória emocional. Então, o conversar com a criança, o falar com a barriga, traz efeito sim, né? Traz efeito sim. Tanto que tem casos, né, de, de crianças, de pais que cantavam uma determinada música para a criança quando ela estava na barriga e agora quando ela chora é só com essa música que ela se acalma, né? Tem muitos casos assim. Tranquilo até aí, gente. Por que eu estou falando de tudo isso? Né? Como que tudo isso vai esbarrar na violência doméstica? Quando eu desenvolvo um esquema de abandono, por exemplo, eu tenho 3 formas de me comportar diante dessa ameaça, porque o nosso cérebro identifica como uma ameaça, né? E aí eu tenho os nossos comportamentos biológicos de respostas a uma ameaça, que é o paralisar, o fugir, o lutar, biológico, padrão do nosso organismo. Isso, na terapia do esquema, vai ser trabalhado de que forma? O paralisar é a resignação, onde eu aceito ali o que o esquema me oferece e vou viver com isso, repetindo, repetindo, repetindo nas minhas relações, aquela forma como eu aprendi que é de me relacionar. Eu ia falar de que é ser amado, mas dependendo do esquema, não é sobre ser amado, pode ser sobre se sentir competente, depende da necessidade emocional que não foi atendida. E aí eu tenho o fugir, que na terapia do esquema a gente vai chamar de evitação, e tem o lutar, que na terapia do esquema a gente vai chamar de hipercompensação, que é onde literalmente eu luto contra o esquema. Então, se eu não me sinto amado, a hipercompensação vai ser sobre eu ser autossuficiente e não precisar de ninguém. Né? Então, vai parecer
que eu não sinto aquilo, mas ele está ali. Tá bom, gente? Então, quando eu falei lá da formação do trauma, imaginem aí uma criança de 4 anos que toda vez que a mãe chega em casa do trabalho, a mãe sai para trabalhar, ela estava dormindo, ela sai muito cedo. A mãe chega do trabalho, ela corre, gruda nas pernas dessa mãe, por quê? Ela está solicitando afeto nesse momento, ela ficou privada da presença da mãe por muito tempo durante o dia. Então, pensa, se você ficar 3 dias sem beber água, quando você beber água, você vai tomar só um golinho? Não vai, né? É mais ou menos isso que acontece com a criança. Ela ficou o dia inteiro sem a mãe, então quando ela chega, ela corre, gruda e não quer sair. E uma cena comum, né, da gente ver nas casas das pessoas, nos filmes, é o quê? Sai, vai brincar que eu tenho que fazer a janta. Sai, vai brincar que eu tenho que fazer outra coisa, né? Então, essa situação repetidas vezes vai gerar um trauma. O nosso cérebro, ele aprende por repetição. Se essa cena se repete 1, 2, 3 semanas, todos os dias, o nosso cérebro vai fazer o quê? O cérebro dessa menina vai entender que ela não adianta ela ir, que ela não vai receber afeto. E aí ela vai se adaptar a essa situação. Ela vai chegar um momento em que essa mãe vai chegar em casa e a menina não vem mais correndo. A mãe chega, fala, cheguei, e a filha bate com a mão assim, joga um beijo, dá tchau, mas ela não vem mais correndo. Por quê? Ela se adaptou àquela situação porque ela já entendeu que ela não vai receber afeto. E um trauma foi gerado. Por quê? Porque na vida adulta, isso vai se tornar desadaptativo e vai ser o esquema de privação emocional na vida adulta dessa menina. Um esquema onde eu acredito que eu nunca vou encontrar alguém que me ame como eu gostaria. E aí, na resignação que eu tenho, que eu aceito que o esquema me oferece, né, que é o paralisar diante do que o esquema oferece, na resignação, eu vou sempre me interessar por pessoas que não têm para dar, né? Então, se eu preciso de demonstração de afeto porque eu tenho privação, eu vou estar sempre me interessando por caras, por mulheres que tem inibição emocional, que é um esquema onde eu tenho dificuldade de demonstrar afeto. Percebe como que encaixa? Né? É aquilo que eu aprendi que é ser amado e que eu vou repetir nas minhas relações ao longo da minha vida. Eu vou estar sempre me interessando, me atraindo por pessoas que não têm facilidade de demonstrar afeto, de demonstrar o que sente, de demonstrar preocupação. Na evitação, a privação emocional vai evitar relacionamentos íntimos. Então, não é que a pessoa nunca vai namorar, não, ela vai. Mas sempre que ela perceber que está aprofundando muito, que está ficando muito sério, ela corre, né? Ela sai desse relacionamento. O lutar, que é a hipercompensação, eu não preciso de ninguém. Eu dou conta de tudo sozinha. Eu não preciso ser amada por outra pessoa. Eu me amo. Eu sou perfeitamente autossuficiente. Tranquilo até aqui, gente? Por que eu estou trazendo um pouquinho desses conceitos? Aqui eu deixei uma tabela para vocês, tá? Claro que não vai dar para a gente falar sobre todos eles, mas eu deixei uma tabela aqui para vocês do que é esse estilo de enfrentamento, cada um deles, para cada esquema. Então, o que a gente falou aqui de exemplo até agora foi a privação emocional. Aqui, ó, na resignação, escolhe parceiros frios, que acredita que nunca será cuidado. Na evitação, nega essas necessidades e evita a intimidade. Na hipercompensação, exige atenção excessiva ou cobra cuidado constantemente ou se torna autossuficiente, tá? E aí eu deixei essa tabela aqui para vocês consultarem, conhecerem aí um pouquinho de como esses comportamentos aí sobre cada um dos nossos 18 esquemas. Aí é interessante a gente falar sobre o esquema do abandono, né? Onde eu vou estar sempre me interessando por pessoas não disponíveis, né? Então, o que vai me atrair no outro, o que vai me deixar apaixonada, digamos assim,
vai causar maior atração o fato do outro não estar disponível. E aí vocês vão ouvir muito na clínica, quando vocês forem fazer uma psicoeducação, por exemplo, em alguém que tem esquema de abandono, vocês vão ouvir muito a pessoa falar assim, mas como é que eu ia saber que ele era casado? Quando a gente fala de pessoas não disponíveis, a gente não está falando só de pessoas casadas, tá? A gente está falando também de pessoas que não estão prontas para um relacionamento sério, não estão à procura de um relacionamento sério. E aí é muito comum a gente ouvir na clínica, mas eu não sabia disso antes de eu me relacionar com ele, eu estou sabendo agora. E aí o que acontece? É o momento em que a gente precisa explicar para essa paciente como que o nosso inconsciente funciona, né? Por quê? Sabe aquela história de eu cheguei aqui, eu viro para a Adna e falo assim, Adna, não fui com a cara de Cláudia. Não gostei de Cláudia, não sei o que aconteceu. O que o popular costuma dizer, né? O que o povo costuma dizer, meu santo não bateu com o de Cláudia. O que aconteceu nesse momento? Nunca ouvi Cláudia na minha vida, nunca ouvi falar de Cláudia, ninguém nunca falou mal de Cláudia para mim. O que foi que aconteceu? Né? O meu cérebro, o meu inconsciente, identificou na Cláudia alguma semelhança com algo que foi muito ruim para mim na infância e na adolescência. Né? E é aí o ponto onde meu santo não bateu com o de Cláudia. Né? Pode ter sido o jeito de Cláudia falar, que era o mesmo jeito que uma tia que me agredia falava comigo. Eu não vou lembrar cognitivamente na hora para fazer essa relação. E Cláudia fala igual minha tia. Eu não vou ter essa cognição. Eu vou ter uma memória emocional resgatada. E aí eu não fui com a cara de Cláudia. Pode ter sido o jeito dela prender o cabelo, o jeito dela mexer com a mão quando ela fala, né? Pode ter sido algo que ela falou, né? Uma frase que ela disse que te remeteu uma memória emocional. E quando eu falo memória emocional, a gente está falando do resgate de um sentimento, né? Então, por exemplo, se o jeito da Cláudia falar é o jeito que uma tia que me agredia falava comigo na infância, eu não tenho essa cognição na hora. Eu tenho o resgate de uma memória emocional. Eu passo ali a me sentir naquele momento exatamente como eu me sentia quando a minha tia me agredia. E aí, gente, como a gente vai, quando a gente começa a se relacionar com alguém, essa pessoa também tem os seus esquemas. E é aí que entra o que nós chamamos de química esquemática, que é onde o meu esquema interage com o esquema do outro, e isso se torna tóxico, ou em algum grau se torna agressivo, ou em algum grau se torna violência doméstica. Em algum grau, por quê que eu falo em algum grau? Porque a gente também tem o estigma aí do senso comum de que violência doméstica é agressão física. Né? Então, é muito comum você pegar uma mulher que sofreu violência psicológica e ela diminuir tudo aquilo que ela viveu com a frase: mas ele nunca me bateu. Mas ele nunca encostou a mão em mim. Né? Fica a dica aqui para vocês assistirem uma série curta da Netflix chamada Maid, se escreve M-A-I-D, tá? Fica a dica para vocês assistirem. É sobre violência doméstica, mas a violência psicológica, né? Que muitas das vezes vai deixar cicatrizes muito mais profundas e muito mais longas do que a física, né? Não desmerecendo a física, gente, pelo amor de Deus. A violência física, ela é o auge da violência, né? Mas a gente tem a violência psicológica, a gente tem a violência patrimonial, que é quando você não tem acesso, você trabalha, mas é ele que cuida do dinheiro, mas você não tem acesso a nada do seu dinheiro, você faz um trabalho aqui, faz um trabalho ali, mas vai tudo para a conta dele, ou você chega em casa e é obrigado a dar tudo na mão dele. Se você quiser comprar uma bala, você tem que pedir dinheiro a ele, né?
Então, isso é violência patrimonial, né? Se você quiser, eu quero ir na igreja, mas ele não dá dinheiro para você ir para a igreja, sendo que você trabalhou, o dinheiro que está lá é seu. Isso é violência patrimonial, né? Então, a gente tem vários tipos de violência e é assustador quando elas se combinam e a gente vê alguém preso dentro de uma vida com todas elas ao mesmo tempo. É comum também, vocês vão perceber na clínica de vocês, que é muito comum vocês pegarem atendimento individual com uma mulher que sofre violência doméstica e ela já sabe o que está acontecendo, mas ela não consegue sair. E aí você pergunta para ela, como já passei por isso, tá? Você perguntar para a paciente por que que você esperou 15 anos para tomar uma atitude, para fazer alguma coisa e a paciente te responder. É impossível que isso não mexa com vocês de alguma forma. Alguns atendimentos vão mexer com vocês, né? E a paciente te responder, porque eu não sabia que podia ser diferente. Para um segundo para pensar sobre essa frase, porque eu não sabia que podia ser diferente. Como assim a pessoa não sabia que podia ser tratada de forma diferente? E aí é onde a gente novamente reforça que todo o contexto importa, que tudo que ela já viveu até aqui importa, que tudo que foi vivência dela na infância e na adolescência construiu quem ela é hoje, né? E quando você vai buscar tudo isso, você, você passa a conhecer uma mulher que saiu de casa aos 16 anos para se casar, né? Saiu da casa dos pais para a casa do marido, onde ela era tratada com violência a vida inteira dentro de casa pelos pais. E aí ela vai morar na casa do marido, né? Onde ela continua sendo tratada com violência, onde o que ela fala não tem importância, onde ela não tem independência nem autonomia para decidir absolutamente nada, exatamente como era na casa dos pais. Os pais restringiam amizades e televisão, não podia assistir qualquer tipo de coisa. O marido continuou com as restrições, né? Então, quando ela falava, eu não sabia que podia ser diferente, é simplesmente porque para ela, todo relacionamento era assim. Ela nunca foi tratada de forma diferente, nunca assistiu uma novela, nunca teve uma amiga que conversasse com ela e contasse o quanto os pais dessa amiga se amavam, como é que os pais se tratavam, como que era a relação deles. Então, para ela, todos os casais viviam aquela forma de amor. Mas e como é que ela foi procurar terapia? Como é que foi que ela descobriu que isso não era normal? Quando ela teve um filho e ela teve que passar a levar esse filho para a escola e eram saídas e conhecer pessoas, um momento em que o marido já não tinha mais controle total sobre com quem ela falava ou com quem ela ou o que acontecia com ela no trajeto onde ela saía de casa, né? Porque antes só saía com ele, não podia sair de casa sozinha em hipótese alguma. Mas a partir do momento que o marido trabalha e que tem uma criança envolvida, ela tem que passar a sair sozinha para levar essa criança para a escola, né? Então, só aí que ela começa a ter contato com outras pessoas, que ela começa a questionar algumas coisas e que ela pede ajuda. E aí, gente, por que a gente fala de química esquemática dentro de tudo isso, né? O esquema de abandono pode gerar intensidade e possessão a ponto de virar violência. O esquema de desconfiança e abuso pode gerar, pode produzir ali a pessoa como se ela, como forma de defesa, ela se tornasse o agressor, né? Então, o esquema de desconfiança e abuso na hipercompensação, eu me torno o agressor
para eu não ser agredida. Então eu agrido primeiro, né? E aí, se quem tem esquema de desconfiança e abuso na hipercompensação, então eu agrido para não ser agredido. Eu começo a me relacionar com quem tem esquema de abandono na resignação, que eu só me atraio por parceiros indisponíveis e eu tenho um medo desesperado de perder, eu me apego demais à pessoa, me apaixono com intensidade, né? Então, isso é a química esquemática agindo dentro da violência doméstica. Deixei um outro quadro aqui para vocês da interação desses esquemas, tá? De algumas situações possíveis, porque dependendo do estilo de enfrentamento, a gente pode ter dentro do mesmo esquema ali situações diferentes, ó. Mas eu tenho aqui esquema de abandono com desconfiança e abuso. Um tem medo de perder e o outro tem medo de ser ferido, né? E aí o resultado, ciúme, controle, interrogatório, possessividade, né? Que pode levar aí à agressão física, a psicológica com certeza já está incluída aí, né? O esquema de abandono com a privação emocional. Eu tive uma supervisora que eu nunca mais vou esquecer essa frase que ela disse. Ela falava assim: se alguém virar para você e falar eu não sei viver sem você, a frase totalmente romantizada, que a gente acha lindo, né? Mas se alguém virar para você e falar eu não sei viver sem você, corre. Corre porque não é amor, é esquema, né? Então, a gente precisa dentro de um relacionamento ter a nossa personalidade mantida, a nossa independência e autonomia garantidas, né? Existir além do outro. A gente tem um esquema de autossacrifício, é esse aqui, ó. Esse esquema é muito comum. Tá dando para vocês verem? Vou aumentar aqui um pouquinho. Esse esquema é muito comum em psicólogos e enfermeiros, tá? Por quê? É um esquema onde eu me coloco de lado para atender a necessidade do outro, né? Eu sempre me deixo de lado para atender a necessidade do outro. Então, por exemplo, acabei de chegar em casa, vinha do trabalho pensando, planejando o que, que eu ia fazer para relaxar. E aí, na hora que eu sentei para relaxar, ver um filme, comer uma comida gostosa, a, alguém me liga, sei lá, um parente, sua mãe te liga e fala: olha, você precisa vir aqui em casa agora que eu preciso de uma vasilha que eu não alcanço. E aí você larga tudo que você está fazendo e vai. Né? Então, nesse momento, a sua necessidade foi deixada de lado para você atender a necessidade do outro. Ah, mas eu não posso mais ajudar as pessoas? Pode. Ah, mas eu não posso ir lá buscar a vasilha para minha mãe? Pode, desde que a sua necessidade esteja incluída nessa conta. Né? Então, por exemplo, mas precisa da vasilha para quê? Você pode fazer isso amanhã, porque aí amanhã de manhã, antes de eu ir trabalhar, eu passo aí, desço tudo que está lá em cima para você, que agora eu não vou conseguir te ajudar. E é isso, né? A gente conseguir dizer não é muito difícil. Quando a gente começa a conseguir, gera culpa. E os primeiros não sempre vêm com necessidade de justificativa. Né? E para que esse esquema existe? Os nossos sintomas sempre existem para alguma coisa. Né? No caso do autossacrifício, é sobre a necessidade de ser aceita, de ser amada. É como se tivesse, no fundo, algo que ficasse o tempo todo falando que se você não fizer tudo o que as pessoas querem, elas vão se chatear, elas não vão mais ser sua amiga, não vão gostar mais de você. É como se tivesse essa sensação por trás. No arrogo e grandiosidade, que é o esquema que está aqui do lado, tem a ver exatamente com a arrogância, né? Aquela pessoa que
tem a necessidade de se mostrar superior que as outras pessoas, né? Então, acha que tem o direito de fazer muito mais coisas que os outros. Aquela pessoa que chega na fila do correio e ela acha que, poxa, mas o meu pacote é rapidinho, já está tudo preenchido, eu vou passar aqui na frente porque eu não tenho tempo para ficar nessa fila, né? Então, eu não tenho tempo para ficar nessa fila, significa que o meu tempo é mais valioso que o das outras pessoas que estão na fila, né? E isso é arrogância, isso é arrogo, né? Então, numa relação onde eu tenho um parceiro com autossacrifício e outro com arrogo e grandiosidade, um cede excessivamente, porque eu tenho autossacrifício, eu tenho que fazer pelo outro, e o outro se sente no direito de exigir, por causa da arrogância, né? Então, isso vai gerando perda de personalidade, vai despersonalizando as pessoas, né? E trazendo muito sofrimento. Gera exploração emocional, né? E sobrecarga, sempre de um só lado da relação. E aí, se você olhar para trás, né, se você pega um paciente com autossacrifício muito alto e você começa a perguntar como eram os relacionamentos anteriores dele, você vai perceber que algo se repete. Sempre tem alguma coisa que se repete, né? No caso do abandono, você pode pegar um paciente que vai falar: ah, mas meu namorado anterior foi assim, 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 e no final ele foi embora, nem terminou comigo, não se deu o trabalho de mandar uma mensagem. E aí você pergunta: e o antes dele, como é que foi? Ah, esse daí simplesmente parou de me responder. Parou de me responder, eu fui falar com ele, ele falou que não queria mais, né? Então, quando você vai olhando as relações anteriores, sempre tem alguma coisa que se repete. Seja o abandono, né? O fato das pessoas sempre terminarem comigo do nada, ou que nunca é do nada, por isso as aspas, né? No caso do arrogo, a pessoa está sempre se sentindo, do arrogo não, perdão, do autossacrifício. Você vai perceber que o que se repete ali nos relacionamentos é sempre todo mundo usando ela, né? Todo mundo sempre abusando, aquela sensação de que eu dou a mão, a pessoa quer o braço. É sempre algo envolvido com os esquemas que se repetem. Aqui embaixo, ó, eu tenho a inibição emocional, né, que traz aí a dificuldade de demonstrar afeto, foi o primeiro exemplo que eu dei lá atrás. Quando a inibição emocional se envolve com a privação emocional, eu tenho, deixa eu ver se é esse caso aqui, não, esse aqui é privação e inibição emocional. Então, os dois aqui têm dificuldade de conexão afetiva, tá? E aí a relação pode ficar fria até o momento que quem tem privação vai começar a cobrar afeto e o outro não sabe demonstrar, não aprendeu como demonstrar ou se sente desconfortável de demonstrar porque sempre foi podado de demonstrar qualquer tipo de sentimento ou aprendeu que não era importante, né? Então, assim, a forma como esses esquemas interagem nos relacionamentos podem se manifestar com muita força na violência doméstica. E a terapia de casal, gente, em terapia do esquema, é a coisa mais linda. Eu vi que alguém perguntou aí no chat, passou rápido, mas eu vi que alguém perguntou e como que seria o tratamento, né? E como que resolveria isso, como que lidaria com esses esquemas. Então, assim, o primeiro passo, o esquema nada mais é do que o seu próprio funcionamento, mesmo que tenha sido um funcionamento que você aprendeu na base de trauma. Mas é um esquema, é parte da forma como você funciona. Então, se eu perguntar aqui para a Tainá, falar: Tainá, o que mais te irrita no dia a dia? Aí Tainá pode me responder que quando alguém manobra no meio da pista principal, manobra no meio da rua, atrapalhando todo o trânsito. E aí eu pergunto: por que isso te incomoda?
Por que isso te irrita? Tainá pode me responder que irrita porque está atrapalhando todas as outras pessoas. Então, ela sabe por que irrita ela? Não, ela não sabe, né? Então, a terapia do esquema ela vai mais profundo, né? Quando ela fala, me irrita porque está atrapalhando as outras pessoas e a pessoa não está tendo ali menor consideração com o outro. Então, quando ela está falando isso, ela está falando de algo externo, né? Ela sabe por que irrita, ela não sabe por que ela se sente do jeito que ela se sente nesse tipo de situação, né? Então, o primeiro passo em terapia do esquema, tanto individual quanto de casal, é identificar os esquemas. Acho que até coloquei isso aqui no próximo slide, avaliação e manejo clínico, né? Eu preciso ajudar esse paciente a identificar os esquemas dele, entender como esse esquema funciona para ele, porque a gente viu que tem 3 tipos de estilos de enfrentamento. Se vocês forem aprofundar em terapia de esquema, vocês vão ver que tem mais de 10 modos de enfrentamento de cada esquema. Então, a gente precisa entender, explicar para esse paciente como que esse esquema funciona e descobrir junto com ele como que esse esquema age na vida dele, né? A partir daí, sim, você está se conhecendo, né? Então, a partir do momento que você entende como você funciona, a partir do momento que Tainá passa a entender que o cara que manobra no meio da rua irrita ela porque ela não teve liberdade, ela teve ali os direitos dela cerceados pela maior parte da infância, ela foi totalmente invadida no que ela podia fazer ou não podia, ela foi podada de tomar decisões, né? Decidiram por ela a vida toda. Então, quando ela entende que ela se sente diante de situações que as pessoas não têm consideração com os outros, incomodam ela por isso, agora ela entendeu como que ela funciona. Então, é a partir do entendimento de como eu funciono que eu posso começar a pensar em funcionar melhor. E aí, qual técnica que eu posso utilizar para isso? Inúmeras, tá? A terapia do esquema é uma terapia integrativa, né? Esse foi um dos questionamentos do Jung quando ele se separou do Aaron Beck, que era um questionamento dele que por que eu não posso usar o melhor de cada abordagem, olhar para esse paciente e ver que ele vai se adaptar melhor a uma técnica da Gestalt e usar uma técnica da CP e usar, né? Então, por que eu tenho que ficar presa a uma abordagem só? Então, a terapia do esquema é uma abordagem integrativa que utiliza técnicas de outras abordagens. Então, sim, a gente vai perceber o paciente e vai identificar clinicamente qual técnica que vai ajudar ele a funcionar melhor, né? Com qual técnica, de qual abordagem eu posso trabalhar essa questão desse paciente para que ele comece a entender que ele não vai ser abandonado sempre em todas as relações e para que eu possa ajudar esse paciente com esquema de abandono a encontrar relacionamentos mais saudáveis, a encontrar pessoas que estejam dispostas a ter um relacionamento sério, né? E quebrar o ciclo que ele repete de estar sempre se relacionando com pessoas que não estão disponíveis, que não estão interessadas em manter um relacionamento sério. Então, a partir daí, o objetivo da terapia do esquema é tornar o paciente autônomo, responsável pelas suas responsáveis, inclusive emocionalmente, né? Porque a gente é sequestrado por uma emoção algumas vezes e acaba tomando uma decisão errada, fazendo uma escolha errada com base no que estava sentindo, né? Então a gente vai ensinar esse paciente a usar o que ele está sentindo a favor dele, né? As emoções elas podem nos ajudar a tomar decisões mais assertivas, ao invés de só nos atrapalhar, tá?
Então, tem algumas técnicas também que a terapia do esquema trabalha para isso, mas o objetivo é sempre tornar o paciente. Aqui a gente fala muito, sobre o adulto saudável. Eu ia falar, tornar o sujeito um adulto saudável e autônomo. Né? Quando a gente fala de adulto saudável, a gente está falando dos modos esquemáticos, né? A gente não vai aprofundar aqui por conta do tempo, mas quando a gente fala de modos esquemáticos, para pensar, vocês, se alguma vez na vida de vocês passaram por uma situação, alguém falou alguma coisa que vocês se sentiram extremamente sozinhos. E é o momento em que você deitou na cama em posição fetal e chorou quase meia hora. Então, esse é o momento que a sua criança vulnerável, o modo criança vulnerável, tomou conta de você, né? Então, a gente tem esse objetivo de deixar o paciente passar a maior parte do tempo no modo adulto saudável. E uma das técnicas da terapia do esquema, que também é um diferencial para a terapia do esquema, é a relação parental. Por quê? Muitas abordagens, né, a gente sabe disso, são extremamente restritas em torno do que é a relação terapêutica, né? E a terapia do esquema, ela usa a relação terapêutica como parte do tratamento. Como assim? No abandono, a necessidade emocional que faltou foi a de vínculo seguro. Então, esse paciente não teve estabilidade e segurança na relação. Então, na clínica, na relação terapêutica, vai ser o primeiro momento da vida desse paciente onde ele vai ter segurança e estabilidade na relação. É isso que eu vou oferecer para esse paciente. E aí, você tem que ter em mente também alguns detalhes, né? Porque o paciente tem esquema de abandono. Começou, tem 2 sessões. Ah, vou mandar mensagem para ele para remarcar, porque hoje eu não estou muito legal, não. Você pode remarcar a sessão? Pode. Mas a forma como você vai fazer isso pode ativar o esquema de abandono do seu paciente. Então, precisa ser feito com cuidado, com o manejo clínico. Se realmente precisar ser feito, o ideal é até que o vínculo esteja formado, que a gente não remarque uma sessão com um paciente com um esquema de abandono. Justamente para continuar oferecendo a ele a estabilidade e a segurança que ele precisa. Porque é a partir desse momento que eu, como terapeuta dele, atendi a necessidade emocional dele, é que ele vai entender que isso é possível. Lembra da paciente que falava, mas eu não sabia que podia ser diferente? Né? Então, é nesse momento aqui que ele vai saber como é ter uma relação saudável. E a partir daí, eu vou ajudando ele a encontrar relações que atendam à necessidade emocional dele. E afinal, gente, o que é o amor? Eu gosto muito de citar esse livro da psicóloga Bárbara Fredrickson, tá? É o Amor 2.0, numa perspectiva neurocientífica e, e da própria psicologia, né? Ela é uma psicóloga e pesquisadora. Ela define o amor como o compartilhamento de uma ou mais emoções positivas, a sincronia entre a bioquímica e o comportamento de vocês, e um motivo para as duas partes investirem no bem-estar uma da outra, que se transforma em atenção mútua. Gente, comi um N, me perdoem, mas dá para entender que é atenção, né? Então, gente, ela chama essa definição de amor de ressonância de positividade. Por quê? Se eu não compartilho nenhuma emoção positiva com a outra pessoa, se eu não tenho uma sincronia entre a bioquímica e o comportamento, mas o que é isso, bioquímica e o comportamento? O que eu sinto e o que eu faço, o que eu falo e como eu ajo. Ah, mas ele falou que vai mudar, mas ele falou que me ama. Mas como que ele age? Né? E o terceiro, a atenção mútua. Se a gente precisa cobrar atenção, alguma coisa está errada. Se a gente precisa cobrar afeto, alguma coisa está errada.
E aí eu deixo aqui para vocês algumas reflexões, né? Muitas pessoas não permanecem porque amam a violência, mas porque aprenderam a sobreviver dentro dela. E algumas simplesmente não sabem que pode ser diferente, porque não aprenderam outra forma de ser amada. E vocês? Se vocês olharem para trás, nos relacionamentos que vocês já tiveram, o que que se repete, gente? Às vezes, o maior ato de amor é interromper um ciclo. Às vezes, a gente não está num relacionamento amoroso, a gente está numa competição de sobrevivência, né? Responder a pergunta de que forma você se sente amado ajuda muito a encontrar relações mais saudáveis, porque a gente só vai aceitando o que nos é oferecido, mas em nenhum momento a gente para pensar, é assim, assim e assim que eu quero ser tratada. Então, quando eu encontrar essa pessoa que me trate dessa forma, eu vou me relacionar com ela. Tem uma frase que eu gosto muito, não coloquei aqui, não sei de quem é a frase, já pesquisei, não encontrei, mas ela faz muito sentido dentro desse contexto, né? Que a forma como o outro faz você se sentir é muito mais importante do que o quanto você gosta e quer. Tranquilo, gente. Eu deixei aqui algumas literaturas para vocês. Desculpa. Esse primeiro livro é a Bíblia da Terapia do Esquema, tá? Esse aqui que tem um pega-vareta na capa. Eu gosto de brincar falando que é um pega-vareta que para mim faz todo sentido. É o livro onde vocês vão encontrar o modelo conceitual da terapia do esquema. Ah, mas eu vou começar a estudar a terapia do esquema. É por ele esse livro que vocês têm que começar. Ah, mas eu estou no primeiro período ainda. Gente, comecem o quanto antes, estudem todas as abordagens que forem apresentadas para vocês, porque o momento de escolher a abordagem de vocês é agora e construir, né? É agora enquanto vocês têm tempo para construir a carreira de vocês lá na frente. Aqui tem mais alguns algumas sugestões. Esse livro aqui, ó, Sua História de Amor, ele é incrível, ele vai falar literalmente sobre a interação desses esquemas, vai citar relacionamentos onde um tinha rogo, o outro tinha privação emocional e como que tudo isso funcionava. É um livro fantástico. Esse livro aqui de neurociência foi escrito pela minha primeira supervisora de neurociência, eu participei da escrita do último capítulo. É um livro muito bom também. E aqui é mais sobre neurociência, se alguém se interessar um pouquinho mais pelo tema. Aqui eu deixei um pouquinho sobre vínculo, tá? Na terapia do esquema, a gente utiliza os conceitos da teoria do apego, de John Bowlby. Esse livro, Porque o Amor é Importante, ele traz muitos desses conceitos de apego à luz da neurociência. E Filhos em Construção é um livro sobre apego, sobre vínculo seguro, voltado para a terapia do esquema, né? É um livro muito de fácil entendimento, de uma linguagem muito simples, que inclusive vocês podem passar para os pacientes de vocês, sugerir a leitura para quem não está fazendo psicologia, para quem vai ser pai, para quem vai ser mãe. É um livro muito bom mesmo. E é isso, gente. Eu tenho grupos de estudos em terapia do esquema, cursos de formação. Quem se interessar um pouquinho mais, quiser conhecer um pouquinho mais, pode me chamar lá no WhatsApp ou no Instagram depois. E é isso. Deixei aqui no último slide para vocês a bibliografia também de alguns livros. Alguém tem alguma dúvida, gente? Quer perguntar alguma coisa? Eu vi algumas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Vou dar uma olhada, ver se tem alguma que você não viu, né?
comentários aqui. Eu aprendi que tem horas que é melhor a gente sair da relação, né? Largar. Tem casos que a pessoa teve o abandono afetivo quando era criança e na fase adulta não quer receber ajuda, né? Não consegue receber ajuda. Acho que você acabou respondendo as perguntas durante a palestra. A principal foi como quebrar os esquemas, né? Como lidar, e você respondeu. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente ainda tem alguns minutos, pode fazer agora que ela vai responder. Fiquem à vontade. A Ingrid tá olhando aqui no chat, tá? E se eu puder acrescentar uma coisa e deixar aí uma dica para vocês, é que a gente pode ser o melhor psicólogo do mundo, a gente pode ser o melhor estudante de psicologia do mundo, a gente pode ser o melhor neurocientista do mundo. Se a gente está envolvido na situação, a gente não consegue ver os esquemas. A gente não consegue enxergar de forma clara o que está acontecendo. A Débora perguntando: a teoria dos esquemas é só usada na TCC ou ela pode ser trabalhada ou pode trabalhar com ela na psicanálise? A terapia do esquema é uma abordagem independente, que pode, dentro dela, ser utilizada técnicas de outras abordagens, né? Então, a TCC usa o questionário de esquemas em alguns dos seus casos, né? Alguns profissionais da TCC utilizam o questionário de esquema. Ele também pode ser utilizado dentro da psicanálise, mas dentro do contexto da psicanálise, depende muito do que você vai trabalhar, de que forma você vai trabalhar com o paciente, né? Porque a psicanálise é um pouco mais fechada para alguns conceitos, né? Então vai depender muito aí da psicanalista, de que forma você vai abordar isso com o paciente, mas poder trabalhar com o questionário de esquema pode. Acho que não vai ter mais nenhuma pergunta, não. Já acabou os slides, a gente já pode. Sobre o seu grupo de estudos. Primeiro período. Eu vi. Primeiro período pode entrar no grupo de estudo? Pode sim, tá? Eu sempre, independente de primeiro, sétimo, quarto, independente do período, inclusive psicólogos formados também que trabalham com outras abordagens, que querem conhecer a terapia do esquema, eu começo do zero no grupo de estudo. Posso só pedir um favor, Flávia? Claro. Você pode colocar no primeiro slide para me tirar uma foto, por favor? Claro, sim. Obrigado. E parabéns, tá? Sempre Obrigada. maravilhosa. Já fiz alguns aqui. Sou estagiário da Startup Civil, gente. E é muito maravilhoso a terapia de esquemas. É muito maravilhoso, assim. E parabenizar mesmo. Eu tô até sem voz. Não posso falar muito. Mas é sempre um prazer estar aqui com você, Flávia. Você abordando a terapia dos esquemas em vários temas, né? Principalmente nesse que a gente precisa falar, né? Então, muito, muito obrigado. Assim, seu conteúdo é sempre muito rico e você explica tudo muito, muito, muito bem. Nunca vi alguém explicar tão bem uma abordagem, a sua própria abordagem, né? E, além de explicar bem, ampliar, né, o olhar que a gente tem das abordagens. Isso é muito importante para um profissional, né, principalmente de psicologia. E você abre todo esse leque de possibilidades que a gente tem com a terapia dos esquemas. Então, eu agradeço muito, espero que você volte mais vezes. Com certeza você vai voltar, porque não tem como. E é isso, gente. Muito obrigado, tá bom, Flávia? E a todos. Nada, eu que agradeço, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vi ali, a Ingrid perguntou se a Gestalt conversa bem com a terapia do esquema, né? Conversa sim. Inclusive, algumas técnicas da Gestalt são utilizadas no tratamento de alguns esquemas. O grupo de estudo não é gratuito, é um curso, tá? E
vocês podem me chamar lá que eu mando detalhes como é que faz para entrar e tal. Na verdade, eu não tenho uma turma aberta nesse momento, mas tem uma expectativa aí de abrir uma turma para o final de junho. Essa ação hoje pode dizer que todos os governadores eleitos. Bom, então acho que a gente finaliza aqui, né? A gente finaliza aqui essas perguntas sobre o grupo de estudo, sobre os serviços que a Flávia oferece, sobre os cursos. Vocês podem ir no Instagram dela, na verdade, vocês devem ir no Instagram dela, fazer as perguntas, engajar lá, né? E interagir com ela para mais informações sobre a abordagem. Onde eu te encontro para participar do grupo de estudo. Ela colocou aqui as informações dela, WhatsApp, Instagram, no último slide. Ela vai trocar aqui de novo. Aí vocês entrem em contato com ela, claro, né? E ali, ela oferece grupos, né? Palestras e eventos, grupos de estudo, cursos e ali o Instagram, Flávia Reichhofer, e o WhatsApp dela. Então aí entre em contato com ela. Para finalizar aqui, é só acrescentar o que o Daniel falou. Eu vou te agradecer bastante pela sua explanação, foi muito boa. Eu não conhecia a terapia do esquema, como eu falei no começo, mas foi muito interessante e eu gostei bastante da forma que você conduziu. Você começou de uma perspectiva micro, né, falando ali de questões de da questão da neuro, né, questão neurológica das neurociências, foi falando ali a curiosidade do hipocampo e foi expandindo o assunto, né, para o meio, para o ambiente e adaptando as situações, deu exemplos ótimos e, bom, foi muito interessante. Eu gostei bastante, vou com certeza estudar o conteúdo, estou aqui com os slides. E é isso, obrigada pelo seu tempo, obrigada por você ter conversado com a gente aqui, né? Acredito que foi muito proveitoso para todo mundo que está aqui. Fiquei bem feliz porque eu não imaginava, é a primeira mediação que eu faço, eu não imaginava que fosse ter tanta gente aqui, né? Tantas pessoas, quase 100. E fico feliz por você ter recebido todo esse público, porque foi realmente um conteúdo de muita qualidade. Então, obrigada pela aula, desejo todo sucesso para você, obrigada por ter acrescentado ao nosso conhecimento. E tenho certeza aqui que o pessoal gostou bastante também, né? Vários aplausos subindo aí. E é isso. Obrigada, Flávia. Eu que agradeço, gente. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu vou voltar quantas vezes for necessária, quantas vezes puder, eu vou estar aqui com vocês, tá bom? E é isso. Qualquer dúvida, se quem quiser aprofundar, conhecer um pouquinho mais da terapia do esquema, pode me chamar lá no Instagram, pode me chamar lá no WhatsApp. Alguns livros eu tenho em Tirem print PDF. aí, ó. Tirem print dos contatos dela para ir procurar depois. E, Adna, depois se puder, envia os slides também para o pessoal ter o conteúdo. Então é Tá isso, gente. Informações aqui sobre. Tá bom. Informações aqui sobre a certificação. Sim, eu vi aqui alguém perguntando se precisava da palavra-chave para fazer a lista de presença. Precisa. A gente vai falar a palavra-chave agora, tá bom? Ou é no final da palestra? Espera aí, um minuto. Deixa eu me informar aqui sobre isso. Mas vocês precisam sim para poder marcar a certificação. Por isso que é importante entrar no grupo geral, para não perder o link da certificação lá, porque, né, ficou aqui na palestra e não vai receber o seu certificado. Deixa eu perguntar aqui. No link, licença, no link que ela mandou sobre a lista de presença, a palavra-chave está embaixo. Ela tá lá. Esquemas. A palavra-chave aqui. Eu não vi que tinham mandado a palavra-chave. Obrigada. Então, a palavra-chave é esquemas. A palavra-chave dessa palestra é esquemas. Vocês só precisam entrar mesmo lá no formulário e vai ter lá a pergunta, a palavra-chave da palestra, e vocês vão preencher. Basicamente é isso. Então, pessoal, eu vou deixar vocês, tá bom? Uma boa noite. Bom final de semana para todo mundo. Qualquer coisa podem me chamar lá. E a próxima palestra vai ser nesse mesmo link, tá? Quem for assistir a próxima palestra, é só se manter aqui, que no horário, daqui a pouco, às 7h30, vai começar a próxima. Obrigada a todo mundo que acompanhou, espero que tenha sido proveitoso. Boa noite.